No meio da pandemia também a gente viu um número cada vez maior de produtores de conteúdo fazendo reacts. Pegando um conteúdo que já existe, seja uma reportagem, a participação de alguém num podcast, etc. e reagindo a ele. Esse formato tem qualidades e possibilidades muito grandes, mas tem seus problemas também. E é disso que a gente vai falar nesse Pergunta da Vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo Ial, como é que você tá? Tô animado pra falar sobre reacts e ver as pessoas reagirem a esse vídeo. Seria bom. Cara, primeiro isso, assim, é muito grande o número de canais que eu conheci via reacts, assim, né? E vamos combinar uma coisa? Não foram poucas vezes em sala de aula que nossos professores, por exemplo, fizeram um tipo de react. Ou te passaram um filme e depois comentaram e explicaram a matéria a partir dele, ou passaram uma palestra, fizeram algo, né? Eu assisto muito o Luigi, do Luidiverso, e que faz esses comentários e às vezes é um entretenimento, né? Pode ir pro lado da comédia e tal, mas eu queria falar do âmbito que é o seguinte. Primeiro, o grande crescimento desse formato de podcast, que é o MesaCast, que eu acho que a gente estaria reduzindo o formato podcast ao tratá-lo apenas como MesaCast, que surgiu a partir do ano de 2020 aí, essa crescente, né? Não tô falando que surgiu nesse momento, mas assim, aumentaram muito de popularidade aqui no Brasil com isso. E também as pessoas reagindo a conteúdos, especialmente numa rede social da cor roxa, que a gente não pode falar aqui, mas que popularizou esse formato. E tem um lado que a galera critica o React falando que é um conteúdo fácil de ser feito ou algo que não tem valor, mas eu acho que assim, você tem um conteúdo, você fazer um React desse primeiro conteúdo, transforma isso numa terceira coisa. E a outra, que é um lado da pandemia, que é o seguinte, a gente vai assistir um vídeo, eu que assisto o canal do Luiz, eu tô vendo esse vídeo com ele. De certo modo, e aí eu acho que até ele, defendendo o React, fala sobre isso uma vez, que é assim, no meio de uma pandemia, cara, o quanto que isso não trouxe companhia pras pessoas? O gigantesco estouro do Casimiro, por exemplo, que assim, as pessoas passavam a madrugada com ele. Vamos assistir isso aqui? Vamos conversar dentro do chat e etc. Num momento extremamente delicado da nossa sociedade, né? As pessoas, 30 mil pessoas, né? Muita gente. E cara, eu inclusive fui uma delas. Diversas vezes que eu precisei trabalhar até mais tarde, eu tava ali ouvindo o Casimiro. Eu acho mais difícil assistir um programa inteiro. O YouTube proporciona cortes. Não, isso também. Olha o quanto de conteúdo você consegue tirar, ainda mais que nós estamos aí resistindo bravamente, mas você precisa estar em todas as redes. Você precisa estar em inúmeras redes, assim. Com certeza. Eu acho que é muito interessante que você falou desse negócio da galera achar meio fácil de fazer e tal. Pode até ser. Tecnicamente pode ser. Exatamente. Você fazer isso bem, cativar as pessoas, ser um bom apresentador, aí são coisas que não são fáceis. Exatamente. E aí que eu acho muito difícil você ouvir alguém falando isso sobre apresentar o Domingo Legal, entendeu? O Caldeirão do seja lá quem estiver fazendo Caldeirão. Enfim, esses programas, assim, teoricamente, tecnicamente, não é nada fácil, é muito difícil, inclusive, é uma parada que, assim... Cara, a gente fez programa ao vivo de rádio e era muito estressante. E eu lembro do João, nosso diretor, falou assim, é que não é TV. Que imagina, aí eu só penso nisso, assim, imagina o nível de estresse se a gente estivesse fazendo TV. Não tem uma câmera, né? Imagina você ter que manter completamente a postura e numa parada que tipo assim, mano. Até porque se eu ficar nervoso no rádio e conseguir disfarçar com a minha voz, entendeu? Eu posso estar coçando a cara, eu posso estar aqui assim, falando. Eu sugiro que quem acha muito fácil isso aí, procura um vídeo do Perdidos da Noite. Dá uma olhada como que era o negócio. Imagina conduzir aquilo no meio daquele caos. É uma loucura, cara. É uma loucura. Eu acho que, você passar 7 horas aí na frente do computador, mano, entretendo a galera, sabe? Cara, sim. É muito difícil, é muito complicado. E fora, assim, o quanto essa plataforma tem eu nunca a usei nem pra assistir, nem pra fazer, mas existe um nível de exigência de horas online também, pra você como produtor ali dentro. Então, cara, é extremamente estressante e trabalhoso e buscar conteúdo e etc. Mas eu penso nesse quesito que eu acho que foi parte do sucesso da companhia mesmo. É uma espécie de precarização da amizade, na minha visão, assim, sabe? Tipo, assim, eu cresci, cara, obviamente que
indo para a escola, etc e tal, mas tinha um determinado momento do meu dia, ali à noite, que era entrar no Facebook, no MSN, conversar com pessoas que, inclusive, normalmente eu estava vendo diariamente. Eu mudei de cidade com 14 anos, então esse era o método que eu tinha para conversar. A certo ponto é satisfatório, mas muito porque eu sabia que, pô, sei lá, daqui um mês eu vou visitar o pessoal, amanhã eu tô falando com essa pessoa na escola, etc e tal. Hoje em dia, cara, pô, só ter isso é precário. Entendi. Cara, acho que a palavra é essa. Mas querendo ou não, já ajuda, né? Com certeza. Eu cheguei meu amigo Batata, a gente fez no meio da pandemia, ele fez um churrasco. Aí ele me ligou, a gente ficou conversando e eu não tava fazendo churrasco no dia, mas a gente ficou conversando e ele lá, tipo, assando uma carne e tal, e a gente conversando, coisa que a gente faria presencialmente, mas naquele momento não era possível, né? Tem um outro lado, tem um guitarrista que eu muito admiro, um dos maiores guitarristas do país, lógico, que se chama Marcelo Barbosa. Hoje ele toca no Angra. E ele tem um formato de React, que é o React Teaching. E que ele pega e faz um react de uma música e ensina. Ou coisas dela, ou harmonia e etc. E faz comentários sobre isso. Tipo, olha que legal, assim. Alguém lança uma música. Você tem aí, cara, esse que é um dos maiores guitarristas do país, reagindo a ela e trazendo os elementos que ele, obviamente, ele percebe ou não, porque eu não sou um cara tão bom quanto ele. Jamais serei, posso dizer com tranquilidade que eu nunca vou ser tão bom quanto o Marcelo Barbosa. E é muito bacana isso, tipo, olha, e é o React, cara. E ele tá dando uma baita aula de guitarra, uma baita aula de música nesse formato, reagindo a uma música que alguém lançou. Total, e chegou pra mim bastante coisa no YouTube que vai um pouco nessa vibe, assim, principalmente a ver com música, que a pessoa tá reagindo de uma forma mais técnica. Porque teve um determinado momento quando eu assisti Encanto da Disney, não sei quem já viu esse filme, ele é feito as músicas são escritas pelo Lin-Manuel Miranda, que é um monstro da Broadway. Lin-Manuel Miranda é o irmão da Amy Santiago. Não é do Brooklyn Nine-Nine? Pode ser. Ele, não é o Lin-Manuel Miranda? Você falou e eu conhecia ele, tipo, esse papel, e aí eu sabia dele, eu falei, cara, porque eu vi ele ali numa sitcom, né? E aí os caras, ele é um baita cantor de musical e tal, eu falei, e eu conheci ali primeiro dali, né? E eu também, assim, eu sei das grandes dificuldades e tal, mas eu não curto musicais, assim, eu acho que é o único gênero de cinema que eu realmente não gosto, assim, são pouquíssimos besteira. Eu acho que, é chato musical, não gosto. Os Miseráveis, assim, que a pessoa tá cantando o tempo inteiro. Mas eu vou beber este chá. Vou beber o chá. Mas o meu ponto é que justamente essa parte técnica aí me pegou do filme. Então eu comecei a procurar coisas explicando o porquê We Don't Talk About Bruno, né? Não falamos do Bruno, uma das músicas do filme. É um sucesso tão grande assim. E se você já viu esse filme e não entendeu porque ela ficou tanto na sua cabeça, procure vídeos no YouTube. Olha, cara, isso é muito legal. Tem um cara que é o Rick Beato, que eu acho que o nome do programa dele é What Makes This Sound Great. O great não seria no sentido de bom, né? Seria algo incrível, né? Acima de... Mais nesse sentido, eu acho que seria essa tradução de great. Isso é muito bacana, cara. E tem umas outras coisas também, que aí eu sei que você também, que está nos assistindo, passa por isso. Espero que não com o nosso programa, mas eu também espero que pessoas reajam a ele para aumentar a popularidade disso aqui. Já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal, vai no canal de corte, deixa um comentário, sininho e etc. Mas eu assisto sem dar play pra gente que eu não gosto. Então eu vejo alguém reagindo a alguém que eu não gosto pra eu não ter que ficar dando play pra essa pessoa. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Tem um famigerado MesaCaster aí que não tá exatamente. Na plataforma. Que nossa, porque volta e meia. É uma faca de dois gumes, porque assim, ao mesmo tempo você de algum modo está contribuindo para a popularidade dele, mesmo que você esteja vendo para rir. Mas... pelo menos eu não dou play pra ele. Eu vejo muito pelo Luigi, inclusive. O Luigi é um canal que eu gosto também. É um cara que eu gosto de ver. E aí que tá, cara. Porque assim, é de você gostar da pessoa. Por exemplo, exato. O Casimiro foi um fenômeno e tal, e acho que talvez seja um bom exemplo, assim,
mas eu, por exemplo, hoje, não consigo mais muito assistir. Tanto que eu vi, assim, quero ver outra pessoa. Mas eu tenho isso bastante com o canal do YouTube, assim. Eu assisto tudo, piro, fico assim, uma hora meio me afasto, depois volta. Pra mim funciona assim, meses e tal. Ou quando aparece algum assunto interessante que ele tá, deixa eu ver. Mas, assim, assistir ao Casemiro deixou em mim coisas como, por exemplo, hoje eu gosto de ver casa no YouTube. Mas como você vê casa? Porque o Casemiro reagia a mansões, por exemplo. Masterchef, eu acho que eu comecei a ver legal por causa dele. Tinha um outro programa também. Tem algo que me tira do Masterchef, não sei se eu já falei, mas é aqueles cortes no meio do programa, que aí o cara dá o depoimento, assim, e aí você fica assim, isso, tipo, você já foi eliminado e tá aí, ainda fizeram você voltar. Cara, você outro dia, a gente tava falando sobre música e você falou que você se sentiu muito, sei lá, insultado, essa não foi a palavra que você usou, se as pessoas achassem que as suas músicas são um relato exato do que você viveu. Com certeza. Não, é um desrespeito com a minha criatividade, eu tenho... Existe um esforço narrativo pra criar uma história ali. Exatamente isso, na arte, no entretenimento, em qualquer coisa, tipo assim, você acha que o Mion chega em casa e fala, cadê meu almoçola? Não pode ser. Foi. É uma persona. O jeito que ele se encontrou. Sim. O duro que eu não acho que é o caso dele, mas tem gente que se perde na personagem, né? Sim. Tipo, e aí... E principalmente, cara, que eu acho que fazendo na internet, a galera não perdoa. Tipo, quando veem que a pessoa não tá sendo sincera, entendeu? Então precisa ter uma verdade naquilo, mesmo que você esteja ocupando um papel, precisa ser, senão é desonesto com o seu público, né, cara? Sim. Por exemplo, a gente é honestíssimo aqui, a gente é tapado, carisma beirando zero, mas a gente tá tentando. Pra não falar que é negativo, né? Beirando zero do lado negativo. Do lado, nossa, Yau. Vamos lá! Mas é isso, acho que criou-se, cara, um imaginário na internet de que você tá vendo a realidade, entendeu? Ai, com certeza. Quando minimamente você tá editando. Exato. Yau, esse quarto eu não conseguiria caminhar ele aqui dentro se a gente não tivesse gravando esse programa e aparecesse. Daqui pra cá, cara, tem um monte de livro empilhado que eu preciso organizar e etc. Mas o negócio assim, isso mostra um pouco da edição. Exatamente. Você agora que está assistindo isso, acabou de ler uma curiosidade aqui na minha cara, porque eu estava coçando o olho e não quero que isso vá ao ar. Mas é mais ou menos isso. Rodrigo Ial, sua recomendação da semana? Eu falei que ia recomendar um musical, então eu vou recomendar um musical. Vou recomendar um musical do Lin-Manuel Miranda, que está aí na Netflix, fácil acesso para todos. Eu sei que você assina a Netflix, cara. Você está aqui assistindo a gente, você assina a Netflix. Tic Tic Boom. O Tic Tic Boom é um musical sobre a vida de Jonathan Larson, que era um cara que fazia musicais para Broadway. É um cara que hoje considerado um gênio, um cara que morreu muito cedo. Não sei nem se chegou a ver o grande sucesso que as suas obras fizeram. Caramba, que legal. Mas protagonizado aí pelo Andrew Garfield, com a participação da melhor música da Vanessa Hudgens, que canta muito. Muito mesmo. Bacana, vou ver. Eu preciso ver mais musicais, cara. Minha recomendação da semana esta semana eu levei minha mãe no oftalmologista. Porque achei que fosse o nome do livro que você tá Muito bom. E lá, enquanto eu esperava, porque a consulta atrasou um pouquinho, eu li esse livro inteiro. Margarita Garcia Robayo, Até que Passe um Furacão. É muito curto, qualquer coisa que eu disser vai estragar. Impressionante a quantidade de temas que essa mulher é capaz de abordar num livro tão curto e com tantas camadas e tão interessante, mostrando primeiro a visão da Latinoamérica em relação à América do Norte, né? E a outra é do que se esconde por trás de uma sociedade que é um paradisíaco destino turístico e que mostra uma perfeição e que por trás dela o que a sustenta é uma sociedade que tem gigantescos problemas. Incrível. Li muito rapidamente, assim, então recomendo. Uma das minhas melhores leituras desse ano, fácil. Até que Passe um Furacão, da Margarita Garcia Robayo. Recomendadíssimo. Galera, like, comentário, sino. Vai no canal de corte, porque às vezes tem um tema de programa que você não se interessou tanto, mas tem um corte que pode ser legal pra você. E até o próximo Pergunta da Vez.
Um beijo. E assistam musicais. O do Elton John é maravilhoso.